Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em João capítulo 8. Eu não tenho feito slides, a gente está colocando lá o texto bíblico, mas você pode também olhar na sua Bíblia, né, que é mais fácil. E a gente vai seguindo aqui alguns versículos em João 8. Nós estamos aqui na companhia de Jesus. Ele andando, pregando, fazendo milagres. E eu acredito assim que a gente tem tido uma experiência muito boa, porque temos a oportunidade de entender um pouquinho melhor essas conversas que a gente já leu tantas vezes, as conversas de Jesus, tanto com as pessoas ensinando, mas também com os fariseus que o perseguiam, autoridades que o perseguiam. E assim ele vem declarando, né, a verdade, o caminho. Capítulo 8, nós estamos utilizando um comentário que dividiu em 4 partes. A primeira parte, chamado Graça e Lei, versos de 1 a 11. Quando a lei queria que uma mulher fosse apedrejada, mas Jesus disse: não te condeno, vai, não peques mais. A segunda parte, de 12 a 20, luz e trevas, onde nós estudamos a semana passada, que ouvimos o segundo eu sou a luz do mundo, né? Jesus é a luz. Ou você está com Jesus na luz, ou você está nas trevas. Foi isso que ele estava falando àqueles fariseus, aqueles que o perseguiam. Lembra, eles criticaram Jesus: tu dá testemunhos de ti mesmo. E ele disse: não, eu e meu Pai, 2 testemunhas validam uma informação. Está na lei, vocês que não conhecem direito essa lei. E aí ele criava mais uma polêmica, né? Mas que pai? Ele está chamando Deus de meu Pai. E a luz, então, ela se manifesta, né? Não há como se esconder a luz. A terceira parte, vida e morte, de 8, 21 a 30. Lembra que Jesus disse: para onde eu vou não podereis ir? E eles, meio sem saber, mas será que ele vai cometer suicídio? Mas Jesus estava falando que ele iria morrer, ressuscitar, ele iria ser levantado. Lembra a palavra ser levantado? Tanto o significado da cruz, ser levantado, mas ser levantado o significado de ir para o céu. E aqueles não poderiam ir, porque não criam em Jesus. Eram doutores, estudiosos, mas não creram em Jesus, não buscaram a Jesus. A parte 4, versículos 31 a 37, liberdade e escravidão. E a parte 5, 48 a 59, honra e desonra. Então nós percebemos aqui que está tudo girando em torno dessas conversas de Jesus com os fariseus e mostrando os 2 caminhos, né? São palavras diferentes, mas um pouco sinônimas: lei e graça, luz e trevas, vida e morte, liberdade e escravidão, honra e desonra. Hoje nós vamos estudar aqui o ponto 4, a partir do verso 31, 8, 31. É 31 a 47. Vamos lendo os pedacinhos. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus é o que conhece a palavra, é o que prega a palavra,
Aqui ele fala que é o que vive essa palavra, que é o que permanece na palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A gente fizer uma enquete, né? Você é de Deus, você é filho de Deus, você é um discípulo de Deus? Sou. Mas como você comprova isso? Através do permanecer na palavra, né? Não basta apenas conhecer ou dizer que crê, permanece na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Jesus está falando do que aqui, irmãos? Ele está falando de salvação, ele está falando de espiritualidade, de liberdade cristã, de vida com Deus. E aí já chega logo aqui, ou estavam ali por perto, né, no mesmo momento, os doutores, aqueles que estavam sempre procurando alguma coisa para perseguir Jesus, e responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Eles apelaram para a descendência. E descendência salva alguém? Você ser da família tal? Que isso, eu sou da família do pastor. Como você disse que eu sou escravo? Uma coisa aqui é que eles não estavam entendendo, como eu já disse, alcançando o que Jesus estava falando a respeito da liberdade, salvação. Eles entendiam na questão política, eles entendiam aqui a questão tão comum para eles ali, né? Nós não fomos escravos. Jesus falava da liberdade espiritual e eles estavam entendendo a liberdade política. Só que eles parece que tinham memória curta, né? Como assim nunca? Como assim sempre foram livres? Sabemos que o povo foi cativo, o povo por muitas vezes teve sobre o braço de opressão de outros, e eles não podem se chamar livres. Mas é aí que está, né, a questão da falta de informação, da falta de verdade. Verso 34: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Escravo, ele faz a comparação com o escravo. O escravo pode viver dentro da casa lá do seu patrão, mas ele não é família. É como se Jesus falasse: ó, vocês são descendentes, vamos dizer assim, vocês são parte de alguma coisa, mas não é para sempre. O que ia acontecer com eles? Se eles não fossem filhos, eles estariam perdidos. Uma hora estariam afastados daquilo que é a verdade, daquilo que é o caminho de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verso 36, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui, irmãos, do 37 até o 46, aqui é uma sessão inteira, né, que ele fala a respeito do Pai, e ele vai confrontar aqueles que chamavam Jesus de endemoniado. Jesus vem em contra-ataque e diz: vocês são filho do diabo. Então aqui, em resumo, foi isso que aconteceu. Ele disse: olha, vocês falam que são filhos de Abraão, mas procuram matar-me? Alguma coisa está errada, não? Como assim, filho de Abraão? Ou seja, se você é descendente de Abraão, se você é filho de Abraão, você faz parte daqueles que amam a Jesus, amam o Pai.
Então alguma coisa está errada. Vocês afirmam ser filhos de Abraão, mas são tão diferentes dele. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Abraão obedeceu a Deus e vocês rejeitam a Jesus. Então, essa é a argumentação de Jesus. Filhos de Abraão, vocês não são. Filhos de Deus, vocês não são. Eu falo essas coisas, verso 38. Eu falo essas coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazei o que vistes em vosso pai. O que ele está falando? O que Jesus faz está ligado ao Pai, a Deus. E olha que dura essa palavra. E o que vocês fazem é o que vocês viram do vosso pai. Qual que é o pai deles? O diabo? Responderam, nosso pai Abraão. Eles continuam afirmando. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ele repete a mesma questão, mas como assim filhos de Abraão? E querem matar Jesus. Verso 40, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Um comentarista fala aqui que eles estão meio que acusando Jesus. Nós não somos como você, que já sabe lá de onde que você veio, né? Um casamento meio estranho lá de Maria com José. Nós não somos como você. Era um ataque, né? Nós temos que um pai que é Deus. E aí, mais uma vez, Jesus replicou, 42, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí ele vai direto, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que ele está falando a respeito da mentira aqui? Porque Satanás, ele é mentiroso, e uma das formas do mentiroso é se passar por aquilo que ele não é. Satanás enganou aqueles líderes religiosos, como se eles não percebessem. Eles achavam que eles estavam seguindo a Deus. Quantos estão por aí achando que estão servindo a Deus, falando em nome de Deus? Mas se as obras não são verdadeiras, não sois discípulos. A gente voltaria lá no versículo que nós começamos, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. 31 e 32. Não eram discípulos. E aqui nós vimos algumas características do diabo, né? Rejeita a verdade, e eles rejeitavam a verdade. O diabo é homicida desde o princípio, lá já no Éden, né? Já começa com os irmãos, Caim matando Abel, e eles queriam o quê? Matar Jesus. Da onde que vem uma intenção dessa? Se não do inimigo. Não amavam a Deus, não entendiam o que Jesus ensinava.
É curioso, irmãos, perceber que filhos de Satanás podem ser extremamente religiosos, né? Mas sem o conhecimento da palavra verdadeira. Qual que é o nosso tema desse tópico? Escravidão, liberdade e escravidão. O pior escravo é aquele que é cativo, mas não reconhece a sua situação. Depois a gente pode repetir essa mesma frase nos outros tópicos. O pior cego é aquele que não vê. O pior doente é aquele que não reconhece a sua necessidade de cura, de buscar ajuda. Eles realmente estavam distantes da verdade, negavam a verdade e por isso não poderiam ser libertos. Então, da mesma forma, aqui a gente vai percebendo que há um contexto, né, entre o cristão e o não cristão. O cristão vive na graça, o não crente vive pela lei. O cristão vive na luz, o não crente vive nas trevas. O cristão tem vida, né, em Jesus, o não na morte. O cristão tem liberdade, enquanto que o não cristão vive na escravidão. Ele acha que é livre. Essa frase, né, é muito, muito conhecida, essa parte da liberdade. Que o que chamam de liberdade, nós percebemos que é escravidão. O mundo chama de liberdade poder fazer o que quer, aprontar todas as maluquices do mundo, mas na verdade o inimigo é que os cativou, os enganou, eles achando que estão vivendo bem, cada vez mais estão afundando no seu próprio pecado, na sua própria tristeza. Vamos um pouquinho aqui, só falta o pedacinho final. Honra e desonra, 8:48 em diante. Se a gente pegar o 47, ele disse aqui: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. São muitas afirmações aqui, né? Você é de Deus, então você ouve as palavras de Deus. Eu já quero aplicar para nós isso, né, irmãos? Não viemos aqui mais uma vez à noite para falar mal dos fariseus, porque nós em alguma medida nos afastamos dessa verdade. E a gente tem que chamar para nós, né? Né, Obed? Chamar para nós. Somos discípulos de Jesus? Como que se identifica um verdadeiro discípulo? Permanecer na minha palavra. Aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, o 47, como se identifica quem é de Deus? Aquele que ouve as palavras de Deus. Você vê como ele repete, né, a mesma coisa? Quem é livre? Aquele que o Filho libertar. Esse verdadeiramente, ele usa a palavra, né? Verdadeiramente. Então, você é livre se realmente o Filho te libertou. Libertação, ele não está falando de libertação financeira, política, independência, qualquer uma dessas. Porque quando a gente fala de libertação, liberdade, a gente pensa em um monte de coisa. Mas ele fala aqui principalmente na questão espiritual. Continua então a discussão de Jesus com estes doutores aqui, com esses religiosos. Verso 48, responderam: pois os judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Aqui são dois xingamentos, porque chamar de samaritano é como se você estivesse xingando a pessoa, né? É um ultraje para um judeu ser chamado de samaritano. E ainda você ser chamado de endemoniado,
né? Era algo sério. Nós já falamos que eles, de certa forma, já falaram de Jesus: nós não somos bastardos. Quando ele diz nós não somos, ele está dizendo você que é. E aqui a gente tira uma ideia que é o seguinte: quando a pessoa não consegue ganhar na argumentação, ela apela para o xingamento, para a acusação, né? É igual criança, né? Não tem argumento mais, começa a chamar de bobo ou feio, né? Começa a agredir. A agressão é exatamente quando acabam-se os argumentos. Se você me fala alguma coisa que me ofende, se eu não tenho culpa, eu tenho que conversar, convencer. Agora, quando eu me sinto ofendido, quando eu me sinto atacado e não tenho argumentos, o que eu vou fazer? Vou sentar a mão, né? Vou pular em cima de você, porque é uma forma de defesa. É eliminar, calar a boca do outro. Então eles estavam agoniados aqui com Jesus. Só que Jesus não acalmou aquelas pessoas. Verso 49, ele diz: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Verso 50, eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quando ele fala guardar a minha palavra, isso aqui tem um peso. Ele está se declarando Deus mais uma vez para aqueles que estão chamando de endemoniado, de bastardo, de samaritano. E ele fala: vocês devem guardar a minha palavra. Lembra, semana passada eu citei o exemplo, né, do Henri Cristo lá, uma personalidade, uma pessoa que se diz Cristo e a gente não aceita aquilo de forma alguma. E falamos sobre como foi estranho aquelas pessoas não aceitarem Jesus, não ouvirem Jesus. Mas o que o inimigo faz? Eles estavam em trevas. Lembra que nós falamos sobre a luz? Eu sou a luz. Quem que não vê a luz? Cego. Você pode falar: mas tem uma luz aqui, ela brilha muito, um brilho enorme. O que adianta brilhar mais? Jesus brilhava muito, muito, mas o cego não vê. É assim hoje, irmãos. Jesus é essa luz. A palavra está aqui, o cego não vê. Aplicando para nós, irmãos, o quanto nós também deixamos de ver o que Jesus tem para nos ensinar, o quanto nós enxergamos pouco a respeito de Jesus, quanto nós conhecemos pouco a respeito de Jesus. Para pensar, né? Verso 51, então, é quando ele disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí eles já não tinham mais o que fazer, né? 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Não, agora, se houvesse alguma dúvida, depois dessa, nós temos certeza que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Então eles começam a argumentar, né? Ou seja, eles acreditavam que Jesus era o filho do carpinteiro, era uma pessoa comum, não alcançavam. Então, como assim você diz que Abraão, que você é melhor que Abraão agora? Ou você é melhor que os profetas? E aí Jesus respondeu, 54 em diante: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus.
Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Eu conheço. Agora ele fala de Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Eles ficavam cada vez mais confusos, né? Como assim Abraão se alegrou em ver meu dia? Aí eles falaram, mas você não tem nem 50 anos? Como assim viste Abraão? E o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Dá para entender essa história de que Abraão viu o dia do Senhor? Como que Abraão viu? Abraão era o quê? O pai da fé. Ele viu pela fé. Acho que foi na oração que eu fiz mais no início do culto. Eu agradeci a Deus porque nós conseguimos ver pela fé aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos e cremos como verdade. Aqui, da mesma forma, Abraão contemplava algo que iria vir. O reino, a salvação e tudo mais. Então, é isso que Jesus está falando. Mais uma vez ele está dizendo que é Deus, né? E aí para aqueles homens era a maior blasfêmia possível, que só a pena de morte era algo que ele poderia receber. Por isso que eles ficam tão bravos. Você não tem nem 50 anos, visto de Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eu sou, o que é isso, né? Eu sou o Senhor, Deus, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque não era a hora é a hora, para todas as coisas, né? Filho de Deus, Deus, era muito para eles ouvir todas essas coisas. Então, o que a gente tira, irmãos, de lição desse capítulo? Nós percebemos muito essa questão dos dois lados. Parece que a gente não tem essa consciência, como se existisse assim um lado dos mais superpoderosos cristãos, um lado de alguns cristãos mais ou meninho, outro que está ali, que mais vai, né? Aí quase que a gente chega lá no último grau, não, mas só aquele muito ruim está perdido. Não, irmãos, só existem dois caminhos, dois momentos, como nós damos, né? É luz ou trevas, é vida ou morte, é liberdade ou escravidão, é honra ou desonra. E assim, nós temos grande compromisso, né, de pregar, de anunciar essa verdade e clamar ao Senhor que abra os olhos, né? Abra os olhos. Em alguns momentos, no final da passagem, a gente vê que alguns creram, muitos creram. Então Jesus não teve o seu ministério em vão, mas infelizmente veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o que nós também, irmãos, tiramos para nós aqui? Lição. Deus é o nosso Pai, nós devemos seguir o seu caminho, devemos buscar essa verdade, ir para a luz, buscar o conhecimento da verdade, que essa verdade nos liberta, e agradecer a Deus, porque nós poderemos ir para com Ele, a partir do momento que nós cremos no Senhor, poderemos estar com Jesus. Vamos parar por aqui, nós vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo, ó Pai, em todo o tempo. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado, porque o Senhor nos livraste, ó Deus, das trevas. O Senhor, ó Deus, nos levou para a Sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou do pecado e da morte e dia a dia nos leva
para, ó Deus, essa liberdade que podemos ter através do conhecimento da Tua Palavra, da comunhão contigo. Pai amado, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a crescer nesses Teus caminhos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.